Título: Quando as notícias nos tornam céticos, o que Simão Cireneu ensina e a mesa que cura. Se você abriu este vídeo, talvez seja porque o seu coração está pesado com aquilo que entra pelos olhos e pela cabeça todos os dias. Notícias ruins, desesperança, aquela sensação de que o mundo vai de mal a pior. Irmãos, eu preciso conversar com vocês sobre algo muito sério que tenho visto em meus aconselhamentos. O ceticismo que nasce do excesso de notícias negativas. Essa descrença silenciosa vai minando a fé, a esperança, a confiança em Deus e nas pessoas. Mas há uma resposta prática e bíblica para isso. E talvez não seja a resposta que você está esperando. Sabe, na Bíblia existe um personagem que passou por uma situação que, de certa forma, nos mostra o antídoto para esse endurecimento do coração. Estou falando de Simão Cireneu, aquele que foi chamado para carregar a cruz de Jesus. A história aparece claramente em Mateus capítulo 27, verso 32, em Marcos capítulo 15, verso 21 e em Lucas capítulo 23, verso 26. Simão estava passando, provavelmente voltando para casa, quando os soldados obrigaram-no a assumir o peso daquela cruz. Ele não buscou a cruz. Ele foi convocado. E esse encontro não foi apenas físico. Foi um momento que colocou Simão na história da salvação. Ele saiu do anonimato para carregar o mesmo fardo que o Salvador carregava. Repare em dois detalhes importantes. Primeiro, Simão foi interrompido em sua rotina. Segundo, ao carregar a cruz, ele se tornou participante do caminho de Jesus. Isso nos ensina algo. Um encontro com Cristo transforma a perspectiva. Um toque, um chamado, uma pausa na rotina, pode nos fazer olhar a realidade com outros olhos. E quando o coração é tocado, o ceticismo dá lugar à participação, à compaixão, à fé prática. Agora, você pode estar pensando, pastor, mas como isso se conecta com o excesso de notícias negativas? Entende a gravidade disso? Porque se a gente não resolver essa raiz, o problema vai continuar voltando. O fluxo constante de tragédias, escândalos, incertezas, sem filtro e sem momentos para processar, acaba criando uma visão de mundo onde tudo é desesperador. O coração se endurece, a esperança diminui, e aí o diabo ama quando a gente para nesse ponto da história. Mas a história não acaba aí. A chave que quero tirar da vida de Simão é simples e poderosa. O encontro interrompe a rotina e nos coloca em comunhão. E essa comunhão precisa ter um lugar concreto na vida cotidiana. O princípio divino que eu quero apresentar para você hoje é este: a mesa como altar diário de comunhão. Não é só um lugar para comer. É um espaço sagrado cotidiano, onde a alma pode ser alimentada, onde a fé se repara, onde a notícia ruim perde o poder de amargar o coração. A Bíblia nos dá fundamentos para isso. Jesus mesmo instituiu a ceia em um contexto de mesa, em Lucas, capítulo 22, verso 19. Os primeiros cristãos se reuniam para partir o pão e orar juntos, conforme lemos em Atos, capítulo 2, verso 42. A mesa foi pensada por Deus como local de memória, de partilha, de ensino e de cura. Quando transformamos a mesa numa prática espiritual, ela passa a funcionar como um contraveneno ao ceticismo. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, encontramos a promessa de nova criação. A transformação acontece também nos pequenos atos repetidos: comer juntos, agradecer, orar, falar da graça, confessar as dores e ouvir. E o que isso significa na prática? Então presta atenção neste detalhe, porque é aqui que muitos de nós erramos. A rotina devora o sagrado. A televisão fica ligada, o celular reina, as notícias entram sem passar pela oração. E o coração vai ficando cinzento. A primeira atitude que precisa mudar em nós é essa: reservar a mesa como tempo sagrado. Não transforme a refeição em extensão da tela. Abra com uma palavra de gratidão. Leia um versículo curto. Faça uma oração curta, genuína. Não precisa ser longo para ser verdadeiro. Aqui está a virada de chave. Se você pegar só isso da mensagem de hoje, já valeu a pena. E tem mais. Ao lado desse gesto simples, precisamos regular o consumo de notícias. Isso não é ignorar a realidade, nem viver com a cabeça nas nuvens. É escolher horários para se informar
e não deixar que o noticiário seja o senhor do seu dia. Por exemplo, informe-se em um horário definido. Depois, desligue. Use o resto do tempo para cultivar relacionamentos reais. Convide alguém para sentar à mesa. A hospitalidade cura. Simão foi chamado a carregar. Nós somos chamados a compartilhar. Compartilhar a refeição é compartilhar vida. E quando abrimos a nossa casa, quando partimos o pão com quem está próximo, a desconfiança vai cedendo espaço ao cuidado mútuo. Outra prática que muda corações é a conversa honesta à mesa. Não permita que a conversa vire apenas reclamação. Quando alguém fala de uma notícia ruim, não minimize, mas coloque a dor diante de Deus. Ore ali mesmo, peça a presença do Senhor, a oração transforma o relato em entrega. E se for preciso, levante-se e ame, encoraje, perdoe, peça perdão. A mesa deve ser espaço de reconciliação. Muitas feridas ficam maiores porque não foram tratadas em família. A confissão e o perdão curam mais do que notícias jamais curarão. Agora fala-se do pecado do ceticismo. Sim, há um momento em que a descrença se torna pecado porque é falta de confiança em Deus. Mas não quero te envergonhar. Quero te convidar ao arrependimento e à graça. Seja honesto, quando a notícia aperta, você tem orado ou tem reclamado? Tem buscado a comunhão ou tem se isolado na crítica? A boa notícia é que a mudança começa em gestos simples, repetidos. Lembre-se do chamado radical de Jesus: tomar a cruz e segui-lo. Em Mateus capítulo 16, verso 24, Jesus chama cada um a esse compromisso. Simão foi forçado a carregar. Nós somos convidados a escolher carregar com Cristo, mesmo quando a realidade parece nos empurrar para o repente do desânimo. E como fica a aplicação direta para hoje e agora na sua casa? Comece pelo pequeno, escolha uma refeição do dia para transformar. Pode ser o café da manhã, o almoço ou a janta. Desligue os aparelhos. Leia um versículo em voz alta. Ore uma oração simples. Pergunte: o que Deus tem feito esta semana? E ouça. Limite a exposição ao noticiário. Faça do lar um refúgio onde a verdade de Deus tem mais peso que a última manchete. Convide alguém que está desanimado. E repita. A repetição forma hábito, e o hábito molda o coração. Antes de encerrar, preciso ser claro. Isso não resolve tudo de uma vez. Há feridas profundas, traumas, notícias reais que exigem ação. Mas a mesa como altar diário começa a reconstruir a confiança. E quando a fé volta a ser prática, as notícias deixam de ser juízes sobre a nossa esperança. Elas são informações que entram e saem, enquanto o alimento espiritual que tomamos à mesa permanece. Vamos orar agora. Senhor, nós confessamos que muitas vezes deixamos o mundo moldar o nosso coração mais do que a Tua palavra. Quebra, agora, as cadeias do ceticismo que o excesso de notícias tem forjado em nossos corações. Dá-nos olhos para ver a Tua fidelidade, mãos para cuidar uns dos outros, e uma mesa transformada em altar de comunhão. Que cada refeição seja oportunidade de Te reconhecer, de pedir ajuda, de perdoar e de fortalecer a fé. Renova-nos segundo a Tua promessa, porque aquele que está em Cristo é nova criação, conforme a Tua palavra em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Eu profetizo, em nome de Jesus, que a descrença dará lugar à confiança, que a ansiedade será coberta pela paz, e que a Tua igreja saberá ser luz, mesmo em tempos de más notícias. Em nome de Jesus. Lembra-se, não subestime o poder de pequenos atos repetidos. A mesa pode ser o lugar onde Deus reconstrói sua visão do mundo. Se esta mensagem falou ao seu coração, eu peço que você compartilhe este vídeo. Pode ter alguém que você conhece precisando ouvir isso hoje. Deixe um amém nos comentários, se você recebe esta palavra. E se inscreva aqui no canal, para continuarmos crescendo juntos na palavra. Que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração. E nunca esqueça, um encontro com Jesus muda o caminho. Assim como Simão foi chamado a carregar a cruz, que você seja chamado a carregar a presença de Cristo à sua mesa todos os dias.